Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Wanderson Valdetaro e mais uma vez trago uma mensagem de Deus até você. Eu espero que ela de alguma forma traga paz e alegria ao seu dia e te ajude na sua caminhada diária. Hoje vamos ver o Salmo 2, um salmo messiânico, que celebra a vitória de Cristo sobre Satanás e o mundo. O versículo 1 diz: "Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs?" O salmista começa o salmo perguntando por que as nações e os povos estão se rebelando contra Deus. Eles estão imaginando coisas vãs, ou seja, planos que não vão dar certo. O versículo 2 diz: "Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo." O salmista continua dizendo que os reis da terra e as autoridades estão se unindo para se rebelar contra Deus e contra o seu ungido, o Messias. Eles estão dizendo que querem romper os laços de Deus e se livrar de sua autoridade. O versículo 3 diz: "Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas." Essa é uma declaração de rebelião contra Deus. Eles estão dizendo que não querem ser obedientes a Deus. O versículo 4 diz: "Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles." Deus responde à rebelião das nações e dos povos com risada e zombaria. Ele sabe que seus planos estão condenados ao fracasso. O versículo 5 diz: "Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e o seu furor os deixará apavorados, dizendo." Deus promete que em seu tempo ele falará com ira e deixará as nações e os povos apavorados. Ele dirá que estabeleceu seu reino sobre o seu santo monte Sião. O versículo 6 diz: "Eu constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião." Deus está falando de Jesus Cristo, que é o seu rei. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e é o governante legítimo do mundo. O versículo 7 diz: "O rei diz: proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você." Jesus Cristo, o rei, proclama o decreto do Senhor. Deus lhe disse que ele é seu filho e que foi gerado naquele dia. O versículo 8 diz: "Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão." Deus promete dar a Jesus Cristo as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Jesus Cristo é o Rei do mundo e governará todas as nações. O versículo 9 diz: "Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro." Jesus Cristo governará as nações com justiça e retidão. Ele as quebrará como um vaso de barro. O versículo 10 diz: "Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra." Deus exorta os reis e os juízes da terra a serem prudentes e a se deixarem advertir. Eles devem se render ao governo de Jesus Cristo. O versículo 11 diz: "Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor." Deus exorta todos os povos a servir a ele com temor e alegria. Eles devem temer a Deus, mas também se alegrar nele. O versículo 12 diz: "Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam." Deus exorta todos os povos a beijar seu filho, ou seja, a se submeter a ele. Se eles não se submeterem a ele, sua ira se acenderá e eles perecerão. Mas os que se refugiam nele são bem-aventurados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a mensagem de Deus para nós hoje é clara: submeta-se a ele. As nações e os povos do mundo estão se rebelando contra Deus. Eles estão imaginando coisas vãs,
planos que não vão dar certo. Deus responde à sua rebelião com risada e zombaria. Ele sabe que seus planos estão condenados ao fracasso. Mas Deus também promete que, em seu tempo, Ele falará com ira e deixará as nações e os povos apavorados. Ele dirá que estabeleceu seu reino sobre o seu santo monte Sião. Jesus Cristo é o Rei do mundo. Ele é o governante legítimo de todas as nações. Deus exorta os reis e os juízes da terra a serem prudentes e se deixarem advertir. Eles devem se render ao governo de Jesus Cristo. Deus também exorta todos os povos a servir a Ele com temor e alegria. Nós devemos temer a Deus, mas também nos alegrar nele. E finalmente, Deus exorta todos os povos a beijar seu Filho, ou seja, a se submeter a Ele. Se não nos submetermos a Ele, sua ira se acenderá e nós pereceremos. Mas os que se refugiam nele são bem-aventurados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esta é uma mensagem de esperança e de advertência. É uma mensagem de esperança, porque Deus nos garante que se nos submetermos a Ele, seremos bem-aventurados. E é uma mensagem de advertência, porque Deus nos avisa que, se nos rebelarmos contra Ele, seremos destruídos. A escolha é nossa. Podemos escolher nos submeter a Deus e sermos bem-aventurados, ou podemos nos rebelar contra Ele e seremos destruídos. Eu te desafio a fazer a escolha certa. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Confie em Deus e se submeta a seu governo. Você será bem-aventurado. Que a paz e a graça do nosso Senhor, que excedem todo entendimento, estejam com vocês nesse dia. E que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de todos vocês. E não se esqueça, tenha fé, pois Deus está no controle. Deus está contigo. Um forte abraço e até a próxima.